São Francisco de Assis, a voz dos humildes Itália, século XII. Em meio a guerras sangrentas entre cidades rivais, cruzadas ao Oriente e uma igreja mergulhada em riquezas e poder, um jovem comerciante abandona tudo por uma visão revolucionária que mudaria para sempre a história do cristianismo. Giovanni di Pietro di Bernardone nasceu em 1182, na próspera cidade de Assis, filho de um rico comerciante de tecidos e sedas. Sua mãe, Lady Pica, estava em peregrinação na França quando ele nasceu, e por isso o chamavam de Francesco, o francesinho. Cresceu cercado de luxo, roupas finas e festas extravagantes. Era generoso, carismático e sonhava em se tornar um grande cavaleiro. Aos 20 anos partiu para a guerra entre Assis e Perúgia. Foi capturado e passou um ano na prisão, onde adoeceu gravemente. Durante a convalescença, algo mudou profundamente em seu coração. Tentou novamente a carreira militar, mas uma visão o fez voltar para casa. As festas e a vida mundana já não lhe satisfaziam. Começou a buscar solidão, a rezar em igrejas abandonadas. Um dia, na pequena capela de São Damião, em ruínas, ajoelhou-se diante de um crucifixo bizantino. Ouviu claramente uma voz: Francisco, vai e restaura minha casa, que está em ruínas. Tomou a ordem literalmente. Vendeu mercadorias do pai para comprar pedras e começou a reconstruir a igrejinha com as próprias mãos. Seu pai, Pietro Bernardone, furioso com o que considerava loucura e desperdício, o levou diante do bispo de Assis. Na praça pública, Francesco não apenas devolveu o dinheiro, mas despiu-se completamente de suas roupas ricas, devolvendo-as ao pai. Agora coberto apenas com o manto do bispo, declarou: Até hoje chamei Pietro Bernardone de pai. De agora em diante, posso dizer livremente: Pai nosso, que estais no céu. Era 1206. Tinha 24 anos. Francisco abraçou a pobreza radical de forma alegre, não como penitência, mas como liberdade. Vestiu um hábito de pano grosso, amarrado com uma corda simples. Vivia do trabalho de suas mãos e de esmolas. Ia aos lugares que todos evitavam, os leprosários. Abraçava os doentes, lavava suas feridas, beijava suas mãos deformadas. Dizia que ao beijar um leproso, o que antes lhe era amargo tornou-se doce. Reconstruiu 3 igrejas em ruínas: São Damião, São Pedro e a Porciúncula, uma minúscula capela dedicada a Nossa Senhora dos Anjos. Foi nesta capelinha que tudo mudou novamente. Durante uma missa, ouviu o evangelho que ordenava aos apóstolos: Não levem ouro, nem prata, nem sacola para a viagem. Francisco gritou de alegria: Isso é o que eu quero, isso é o que eu procuro. Isso é o que desejo fazer de todo o coração. Começou a pregar pelas praças, não com a retórica complexa dos teólogos, mas com histórias simples que todos entendiam. Falava do amor de Deus, do arrependimento e da paz. Sua alegria contagiava. Logo, outros se juntaram a ele. Bernardo de Quintavalle, um rico comerciante, foi o primeiro. Depois vieram Pedro Catani, Egídio, e em pouco tempo eram 12 companheiros. Em 1209, Francisco escreveu uma regra simples para seus irmãos e viajou a Roma para pedir a aprovação do Papa Inocêncio III. O Papa, inicialmente cético diante daqueles homens esfarrapados, teve um sonho. Via a Basílica de Latrão desabando, sustentada apenas por um pequeno pobre. Aprovou oralmente a regra. Nascia oficialmente a Ordem dos Frades Menores. A Revolução de Francisco era pacífica, mas radical. Ele não criticava a igreja diretamente, mas vivia o evangelho de forma tão pura que expunha pelo contraste a corrupção ao redor. Recusava posses, títulos, poder. Chamava-se o menor dos menores. Insistia que seus frades trabalhassem com as mãos e só pedissem esmolas quando necessário. Sua relação com a natureza era revolucionária para a época. Chamava o sol de Irmão Sol, a lua de Irmã Lua, a água de Irmã Água. Via toda a criação como uma grande família divina. Pregava aos pássaros que paravam para ouvi-lo. Libertou cordeiros que iam ao matadouro. Tirou minhocas do caminho para não serem pisadas.
pediu ao imperador que promulgasse uma lei protegendo os animais no Natal. Em 1219, em plena Quinta Cruzada, Francisco fez algo inimaginável. Atravessou as linhas de batalha no Egito para falar com o sultão Al-Malik al-Kamil. Desarmado, ofereceu não conversão forçada, mas diálogo. O sultão, impressionado com sua coragem e sinceridade, conversou com ele por dias. Embora nenhum tenha convertido o outro, plantaram sementes de respeito mútuo em tempos de ódio absoluto. A ordem crescia vertiginosamente. Milhares aderiam. Clara de Assis, uma jovem nobre de apenas 18 anos, fugiu de casa na Páscoa de 1212 para seguir o mesmo caminho de pobreza. Francisco a recebeu na Porciúncula, cortou seus cabelos e fundou com ela a Ordem das Clarissas, o ramo feminino franciscano. Mas o rápido crescimento trouxe desafios. A simplicidade original era difícil de manter com milhares de membros. Francisco via com tristeza algumas concessões à propriedade e ao estudo que diluíam o ideal radical. Renunciou à liderança da ordem, permanecendo apenas seu inspirador espiritual. Em setembro de 1224, retirando-se no Monte Alverne para jejuar por 40 dias, Francisco teve uma visão mística de um serafim crucificado. Quando a visão terminou, seu corpo trazia as chagas de Cristo, marcas nas mãos, nos pés e no lado. Tornou-se o primeiro estigmatizado da história cristã. Escondeu as feridas com humildade, mas o sangue as denunciava. Seus últimos anos foram de sofrimento físico intenso. Estava quase cego, doente, com dores constantes. Mas a alegria no coração de Francisco permanecia. Em 1225, doente na casa de Clara em São Damião, compôs seu Cântico das Criaturas, um dos mais belos poemas da língua italiana nascente, louvando a Deus por toda a criação. Sentindo a morte próxima, pediu para ser levado à Porciúncula, sua amada capelinha. Deitado nu sobre a terra nua, como sempre quis morrer, reuniu seus irmãos, abençoou-os, pediu perdão, partilhou pão e começou a cantar. Morreu cantando o Salmo 141, em 3 de outubro de 1226, aos 44 anos. Apenas 2 anos depois, em 1228, foi canonizado pelo Papa Gregório IX, seu antigo protetor. A Basílica Magnífica erguida em sua honra em Assis contrasta ironicamente com sua vida de extrema pobreza. Francisco de Assis não mudou o mundo com espadas, exércitos ou poder político, mas com a força revolucionária da compaixão radical. 800 anos depois, sua mensagem ressoa com urgência renovada. Tudo está conectado. Toda criatura é sagrada. A verdadeira riqueza está em possuir apenas o amor. Em 2013, pela primeira vez na história, um papa escolheu seu nome como homenagem a este pequeno pobre que sonhou em restaurar a casa de Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Se você curtiu o conteúdo e achou que te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Ajuda muito o canal. Quero saber a sua opinião. Você já conhecia a história de São Francisco? Deixa um comentário aqui e me diz o que você achou, ou sugere o próximo tema. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, está esperando o quê? Clica aqui embaixo para se inscrever no canal e ativa o sininho. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.